Um internado no manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado no manicômio sem manicômio. Eu estou doido a frio. Eu estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Eu estou dormindo. E então desperto com sonhos que são loucura, porque não são sonhos. Eu estou assim, pobre velha casa da minha infância perdida. Quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é teu menino? O que é do teu menino? O que é do teu menino? Está maluco? O que é de quem dormia sossegado sobre o seu teto provinciano? Está maluco? Quem de quem eu fui? A coisa mais trágica é que eu não trouxe o passado da minha infância na minha algibeira. Do meu jeito, o que eu penso, o mundo somos nós no mundo. Porque se tirar o povo do mundo, o mundo fica vazio, como o senhor sabe, o mundo é vazio. Mas quem faz tudo isso é o próprio povo, é como eu e outros é que tem que fazer o mundo. Porque nós temos que fazer o mundo assim, amando as pessoas, gostando das pessoas, cooperando com as pessoas, no meu jeito de ser. Mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem nem respeito quanto mais cooperação um com o outro. Quem está aqui hoje é realmente uma grande referência no jornalismo e no telejornalismo brasileiro. Fernando Pacheco Jordão. Ele trabalhou na BBC de Londres, criou, dirigiu programas memoráveis na TV Cultura dos anos 70. Implantou aqui na TV Cultura o telejornalismo. Dirigiu a fase mais profunda do Globo Repórter, aqui em São Paulo. Voltou à Europa, onde foi correspondente de revistas brasileiras, Veja, Isto É. Retornou ao Brasil para ser, em 1983, o primeiro diretor de programação da TV Cultura pós-ditadura. Por que estamos falando isso? Porque está todo mundo falando sobre os 50 anos da televisão, a história da televisão, a vida, enfim, da televisão. No seu tempo de Globo Repórter, esse programa fazia documentários inesquecíveis no Rio, São Paulo. Retrato de Classe, que o Gregório Bastick fez com você. Caso Norte, do João Batista de Andrade. Era uma das coisas que realmente fazia com que a televisão tivesse não só um brilhantismo medíocre, mas uma profundidade para esclarecer popularmente as pessoas. Por que você deixou esse caminho e se enveredou por outros que nós vamos conversar ainda hoje? Eu não deixei, me deixaram. Foi o seguinte, em 79 eu era diretor do Globo Repórter em São Paulo. E ao mesmo tempo era diretor do Sindicato dos Jornalistas. Nós fizemos no mês de maio uma maravilhosa e fracassada greve, em que eu exercia assim uma liderança bastante juvenil, empolgado naquelas grandes assembleias. E o que aconteceu foi que, acabada a greve, com a nossa derrota absoluta, eu fui demitido. Mas um momentinho, você como presidente do sindicato, você podia ser diretor do sindicato. Como dirá, você poderia ser demitido facilmente? Não, foi um processo, aquele processo de falta grave, coisa do gênero. E as pessoas ficaram impunes quando fizeram isso. Ninguém pensou, não, ele é um talento, vamos continuar com ele. Ninguém pensou nisso. Não, mas em televisão você sabe, você tem experiência de televisão, você sabe que isso não acontece, né? Muito raro. E nem eu tenho essa pretensão de ter sido alguém que eles pudessem imaginar, que pelo talento fossem perdoar a falta grave de ser um dos líderes de uma greve. Perdoar, ninguém merece perdão aqui. Nesse país, como dizia o Duvaldo Viana Pai, olha como eu estou velho, o Duvaldo Viana Pai dizia, nesse país ninguém ridiculariza ninguém. Agora, Fernando, você fez televisão, você dirigiu aqui um teleteatro, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e de repente as pessoas começaram a ouvir menos de você. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, você sai do holofote quando sai da televisão. Mesmo sendo trabalhar numa revista de grande circulação como a Veja, você praticamente desaparece. O teu trabalho aparece dentro da redação e para o leitor é alguém anônimo, né? A não ser que você assine muitas matérias. Mas eu era um dos editores, então você não assina muita coisa. Quer dizer, o que eu tenho feito desde 1990 é trabalhar com a área de consultoria de comunicação, que envolve também a área de assessoria no terreno político, né? Mas você já pensou em tomar o poder, por exemplo? Eu não. Não? Não, poder... Bom, você não gosta... eu não sou político.
Eu tenho um outro papel. O que quer dizer essa frase, não sou político? Você é altamente político. Não, o político é aquele que pertence a um partido, que se candidata, vai disputar voto na rua. E a ambição dele é o poder. Eu não tenho ambição de poder. É uma outra parte da política, né? Não, a essência da política é essa. Bem, o Gorky disse que é preciso tomar o poder. Você não pensa em tomar o poder? Não. Você acha que ficando assim dos lados, ou seja, um Polônios ao lado do reinado? Agora, você... E que ninguém me mate em uma hora dessa. Né? Me diz o seguinte, você implantou, chefiou o telejornalismo na TV Cultura. Quando você saiu, você indicou, tragicamente, o Vladimir Herzog para ocupar o seu lugar. No outro dia eu conversei aqui com uma professora de História da USP e ela dizia coisas fantásticas. Ela dizia assim, olha, os meus alunos, eles ainda não sabem quase nada do que aconteceu. Eles não... Eu conto para eles as coisas e a gente conta meio empolgado o que aconteceu, um tipo de luta que alguns poucos fizemos e que perdemos. Eles não sabem nada, mas ficam com os olhos brilhando. Meu Deus, por que eu não estive lá? Por que eu não fiz isso? Fale um pouco a respeito disso. Olha, isso é uma coisa da cultura brasileira, né? O Brasil não tem memória, não existe a memória nem em qualquer setor. Setor de arte, música. Você vê aqui um cantor morre e não se ouve mais falar, não se ouve mais tocar. Você não ouve, você ouve muito, na cultura americana você ouve jazz de gente morta há anos. Aqui não, aqui o santo morreu, acabou. Agora, em relação à história... Mas não há o perigo, por exemplo, de se tiver memória, falarem só da novela Pai Herói? Não. Aí depende. Eu acho, por exemplo, a questão da história do Brasil, esse processo de esquecimento da história começou com a ditadura, de fato, né? Então, o que acontece? Se você não tem a informação passada pela escola, pela faculdade, do que aconteceu recentemente no país. Eu fico espantado. Eu dei aula na Casper Libero, na faculdade Casper Libero, cujo centro acadêmico se chama Vladimir Herzog. E eu dava aula lá em 95, quando fez 20 anos da morte dele. Os alunos não sabiam de que se tratava. O patrono, vamos dizer assim, do centro acadêmico deles. Aí eu levei documentários, levei informação, levei gente para falar e tudo. Realmente. Agora, a história é escondida. Sabe por quê? Porque a história é subversiva, né, Abujamra? Sempre. O conhecimento da história é subversivo. Eu aprendi isso também aqui, porque logo que eu comecei a trabalhar na TV Cultura, eu fiz aulas. E uma parte das aulas era de história. E eu trabalhava muito com Brecht, por exemplo, e a diretoria da TV Cultura, na época, me criticava muito e me censurava muito, porque acabava sendo subversivo, porque o conhecimento da história, a análise da história... Mas que país, hein? Que tragédia! Eu tenho muito medo, por causa dos assaltos. Mas aqui eu acabei de abrir, assim, eu ia fechar ainda, sempre que eu paro em cruzamento eu fecho. O Brasil tem tanta gente como eu aí, por aí, sofrendo. Muita gente pensa que é safadeza, que tá ali porque quer explorar as pessoas, explorar as crianças, mas não é, precisão mesmo. Fazer cultura no Maranhão é como fazer cultura no Brasil, quer dizer, ainda é subproduto. Na verdade, eu não sei o que é produto no Brasil, mas seguramente cultura é subproduto. Aí fica difícil, porque os governos ainda não tiveram a sensibilidade de perceber de que só quem acredita em si próprio faz alguma coisa. Só quem acredita em sua própria verdade, em seu próprio movimento, em sua própria história, só essa pessoa pode crescer. Os governos ainda não perceberam isso. As coisas são muito impostas, de cima para baixo, quer dizer, os gabinetes têm sempre razão, eles sabem das coisas, quer dizer, ou pensam que sabem, realmente pensam que sabem. E o político brasileiro é uma pessoa que sabe tudo, né? Ele pensa que sabe tudo, ele diz tudo, ele pontifica, ele não discute, ele é dogmático. Aí isso é uma porcaria, quer dizer, de repente os caras começam a botar um monte de lei
E lei não é lei legislativa, não é isso, uma monte de normas, uma monte de coisa que está inteiramente fora da realidade brasileira. Os representantes brasileiros, de uma forma geral, representantes do povo brasileiro, desconhecem o povo brasileiro. A coisa tem que ser de baixo para cima. E, infelizmente, eu não me lembro de que tenha acontecido isso. Até as grandes modificações, eu me recuso a usar a palavra revolução, mas as grandes modificações todas vieram de cima para baixo. Quer dizer, o povo, esse realmente ainda não optou. Eu acredito no dia que o povo optar. Aliás, no Brasil, atualmente, o povo só derruba técnico de futebol. Quer dizer, eu gostaria que tivesse uma ação mais ampla e influenciasse, se organizasse e desse palpite de uma forma tão apaixonada em outras áreas, política, por exemplo. Você falou ontem pra nós que ia votar na Marta. Ó, ela aí também vai votar na Marta. Como é que você ganha com essa votação? 10. 10 reais por dia? Pra vestir a camisa? Lógico, depois que eu ganhar o dinheiro dele, eu queimo tudo isso. Eu faço nada, só estudo. Oi? Eu estudo, tô no 2º grau. Porque eu tenho vergonha de sair com essa roupa. Vai, depois ele não vai querer me pagar, viu, gente? Ai, tomara. Eu preciso pegar o dinheiro dele primeiro. Você acha que você deu certo na TV Cultura? Como diretor? A segunda vez que eu trabalhei aqui? Não. Fiz algumas coisas que eu guardo hoje com muito carinho. Tentativas, principalmente, de abrir espaço na TV Cultura para, eu não chamo de minoria, são os segmentos da sociedade que são excluídos dos meios de comunicação, não tem voz, como era o caso das mulheres na época, isso é 83, o caso dos negros. Eu fiz um bom trabalho nessa direção. Agora, o que acontecia em 83 era um problema político. Eu era ligado ao PMDB, que é o governador Franco Montoro, só que a direção da TV Cultura, por aqueles processos que você conhece, ainda era resíduo do malufismo. E eu fui o quê? Eu virei o sanduíche ali. Então consegui trabalhar 13 meses como se fosse numa panela de pressão, não deu certo. Agora eu me lembro, por exemplo, como eu disse no início, a gente gosta de você, não sei se isso é lamentável, mas a gente gosta de você. E aí eu dizia assim, você com talento, o jeito de você mexer na televisão, o jeito de você pôr a mão numa câmera, tudo me parece tão interessante o que você faz. Por que você não faz um teleteatro? Aí nós jogamos uma peça para você de um autor chamado Padinha, que eu não sei mais onde anda. A peça chamava Happy End. E você fez um espetáculo maravilhoso. Aí você não fez mais, você quis deixar o mito, é isso? Não, na época tinha aqui um produtor chamado Antônio Abujanra, que elogiou muito e falou assim, agora faça como a Greta Garbo. Nunca mais põe a mão nisso. Suma dessa área, que você vai ficar com essa glória. Na verdade, eu não fiquei com glória nenhuma. Esse teleteatro foi exibido recentemente. E eu levei uma cópia e minha filha assistiu. Minha filha está fazendo cinema. E o elogio que ela fez foi formidável, né? Ela disse, pai, eu dei muita risada, puro trash. Maravilha, maravilha. Não é um grande elogio. Você ter feito um trash em 1972, sei lá? Você está trabalhando no marketing político. Como é dedicar todo esse... É que a gente gosta de você, a desgraça é essa. A gente gosta de você, a gente acha você com um tipo de talento e você escolheu um negócio para trabalhar pedindo voto no horário eleitoral. Mas, não sei. Você queria que pedisse voto quando? Não Você sei. é contra o horário eleitoral? Eu queria... Não sou contra nada. Eu acho uma das grandes invenções da democracia. Tudo, né? O horário eleitoral, ele foi distorcido, ele é deturpado, mas é uma das conquistas maiores da democracia brasileira. Quer dizer, todos os candidatos, todos os partidos terem acesso e, principalmente, Abujanra, o público ter acesso. As pessoas se espantam, por exemplo, quando começa o horário eleitoral, uma semana depois fazem uma pesquisa de opinião e houve mudanças de intenção de voto. O jornalista senta lá, escreve, estranha a pesquisa, não aconteceu nada.
Como se a televisão assistida por milhões de pessoas fosse nada. O que é isso? É subestimar o povo. O povo assiste e o povo avalia. Ele é enganado muitas vezes, ele não se engana, ele é enganado muitas vezes. Não tenha dúvida. Agora, que aquele instrumento que dão a ele para ele avaliar é precioso e eu acho que deve ser preservado, é. A Globo é a televisão que te agrada? A Globo é. A Globo é... No limite? No limite eu não vi, não assisti nenhum episódio, mas eu gosto muito do que eles aprenderam em termos de movimentação de atores. Eles não cuidam muito da interpretação, cada um interpreta do jeito que quer. E o editor, quando vai editar, a câmera fez um panorama assim e acabou na cara de um sujeito. Aí o editor cortou. Eu falei, por que você cortou? Ele falou, não, ele não falou nada. E o corte em movimento que você inventou? Pois é, eu nunca comecei uma cena de novela com a pessoa parada. Sempre ela estava virando, no mínimo, sentando, levantando. Era sempre de movimento para movimento. Hoje em dia você vê gente parada, corta para gente parada, corta para gente parada, corta para gente parada. É horrível isso. Galon, você acha que você acabou para a televisão? Não entendi também. Você acabou para a televisão? Ah, sim. No meu tempo, a televisão era câmera 1, câmera 2, câmera 3. Hoje a mesa tem 200 teclas. Não dá para aprender a mexer com 200 teclas. Precisa 4 pessoas para trabalhar com a mesa. Mas você não você acha que você... Eu acho você tão moderno. Não, eu vou contar quero que você ponha no ar. Vou contar uma história. Eu era diretor de TV. Fiz a minha carreira como diretor de TV. Ganhei todos os prêmios como diretor de TV. Aí veio o videotape. Um dos degraus da evolução é o videotape. No videotape veio uma figura que é o produtor do programa, junto com o videotape. E o produtor do programa era você. E a gente estava fazendo uma novela chamada Gordinha. Quando você falou, não gostei, vamos fazer de novo, eu encerrei a carreira de diretor de TV. Passei a ser diretor de novela. Sou anarquista sim, nunca votei, viu? Eu nunca votei. Qualquer um deles é contra meus princípios, todos eles querem me tirar da rua. Eu sou artesão e a Fundação Cultural me permite trabalhar. Aí o município pega e faz uma lei orgânica e não me deixa trabalhar. Tipo assim, tiraram eu da República. Aí deixaram só viado, homossexuais, prostitutas e pai, a arte tiraram da praça. Aí eu tenho que fugir do fiscal, de polícia, como se fosse bandido. Dá para comparar perfeitamente o Maranhão ao resto do Brasil, claro que dá. Politicamente, nós também temos um dono ou alguns donos. Economicamente, a gente também tem as mesmas dificuldades, é claro que em termos proporcionais, que os outros estados têm. Nosso índice de desemprego também é ruim, é muito alto. Agora, nós temos uma coisa que o resto do Brasil não tem, que é um amor muito grande pelas nossas coisas. O maranhense, ele é muito bairrista da sala para trás. Eu sou camareira do Grupo Casumbá. É uma viagem longa, parece que São Paulo nunca ia chegar. O Brasil que eu vi no caminho é o Brasil que está escondido atrás da câmera. Só mostram assim, enfeitado, o que o povo acha que quer ver. E na realidade, às vezes mostram aquelas mortes, aquelas coisas, mas não é o que nós queremos ver. Nós queremos ver crianças bem alimentadas, escolas. Então, tudo funcionando como seria para funcionar e não tá funcionando. Não é o Brasil que eu estou vendo, não. Isso é interessante, se você der uma circulada no povo, o povo brasileiro ri demais. Ele ainda não se percebeu que ele é miserável, analfabeto, desdentado, mas ele ri, ele é feliz. Quer dizer, eu acho que o governo, a provocação deveria ser os órgãos culturais. Aproveitar essa felicidade e transformar no grande Brasil que pode ser. Comenta esse anúncio. FMI, Fundo Monetário Internacional. Ele acabou de dizer o seguinte: 10 anos após a queda do comunismo,
a pobreza nos países do leste europeu saltou de 5% para 30% da população. Fale sobre isso. Eu não sou economista, mas você agora há pouco, antes de começar o programa, me chamou de stalinista. Eu acho que... se você não purgou o stalinismo ainda, mas vai purgar. Eu diria que graças ao capitalismo está acontecendo isso. Quer dizer, as desigualdades sociais se aprofundaram de tal forma, quer dizer, era um país despreparado para isso, né? Era um país onde todos tinham a garantia do berço à sepultura da assistência do Estado. De repente tiram esse chão. E você pega o caso da Rússia, por exemplo, é um país hoje dominado por máfias. E o capitalismo já é uma coisa perversa. A produção, fantástico, capaz de produzir riquezas inesgotáveis. Agora, em termos de distribuição dessa riqueza, aí já é outra história. Você acha que... E aí, eu acho que nos países do leste europeu, a coisa foi mais perversa ainda, por isso você tem esse tipo de situação. A ONU, hein? Há poucos dias também, a ONU é insuspeita, digamos, diz que 1/3 da população mundial, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas vivem na miséria. Não é pobreza, não é miséria. Pobre, não, é miséria. É abaixo de $1 por... Não, é entre $1 e $2 por dia, né? Agora, a grande imprensa viu esse anúncio, deu importância a esse anúncio? Não. E ficam impunes, como nós ficamos impunes falando tudo isso aqui. Não, justamente porque eles são 2 bilhões que não têm voz, não têm nenhuma participação na riqueza, são excluídos da sociedade, não leem jornal, não são consumidores. O que fazer? Você pode até me chamar, como passaram a ser chamados os idealistas, de dinossauros da história. E eu me considero um dinossauro. Eu, Veríssimo, quando você lê o Niemeyer, por exemplo, eu nunca fui de Partido Comunista. Agora, eu acho que o sonho, a utopia do socialismo não está morta, não caiu com o Muro de Berlim. O que caiu foi aquele regime que era regime de partido único, da burocracia estatal, do chamado, que não chegou a ser um regime comunista. Então, agora, a ideia do socialismo é uma coisa tão generosa, e eu acho que é daí que vai brotar, não é para a minha geração, nem dos netos, não sei dos netos, mas enfim, mas eu acho que a humanidade vai caminhar nessa direção, não, porque você não pode conviver com 2 bilhões de pessoas passando fome, e no Brasil, quanto é? Quantas pessoas? 2/3 são da população. 30 milhões de analfabetos, 30 milhões passando fome. É de uma tristeza, é de uma canalice a gente andar, as pessoas verem o que está acontecendo, mas como tem 5%, 3% que sabem fazer as coisas deles, para eles, assim vai o mundo e ele não vai bem, não é? Você fecha o vidro do carro, põe a trava tudo toca bem. Em frente. Vou terminar com o Fernando Pacheco Jordão, vou dar um abraço. Bem fizeste em partir, Arthur Rimbaud. Teus 18 anos refratários à amizade, à maledicência, à tolice dos poetas de Paris. Bem fizeste em dispersá-los ao vento do largo, de lançá-los ao gume da tua precoce guilhotina. Tiveste razão em abandonar o bulevar dos preguiçosos, o bom dia dos simples. Este impulso absurdo do corpo e da alma, esta bala de canhão que atinge o alvo e o explode. Sim, 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 sim. Esta é a vida de um homem.